Fala galera, estou aí de volta, brigando aqui com esse cabelo grande que a todo momento quer cair na cara, tá ok? Para nossa segunda aula, e nessa aula de agora eu vou falar sobre o que? Regime de capitalização, tá bom? É muito comum nós ouvirmos esse termo dentro dos cursos de matemática financeira, engenharia econômica, métodos quantitativos financeiros, tá ok? E outras disciplinas que se assemelham muito à matemática financeira, tá legal? Mas aí você pode se perguntar, mas Adriano, o que de fato significa regimes de capitalização? E é o que eu vou te falar exatamente agora. Então aqui, ó, né, vamos tentar descomplicar esse tema. Aula 2, regimes de capitalização. Basicamente, nesse tema, eu vou falar o quê? O significado de regimes de capitalização e eu vou te mostrar quais são as espécies de regime de capitalização, tá legal? Então, para começar o vídeo, eu acho que é importante eu definir o que é um regime de capitalização, tá bom? Então aqui, ó, vamos imaginar uma operação financeira. Operação financeira. Adriano, o que que seria essa operação financeira? Cara, é quando eu te empresto R$ 1 em janeiro para pagar em fevereiro. É uma operação financeira. E nessa operação financeira existem dois fatores importantes. Primeiro, qual é o regime utilizado? Qual é o regime? E quando eu falo em regime, eu estou falando no quê? No modelo matemático que eu utilizo para o cálculo de juros. Tá bom? Vou até colocar logo aqui. Então, o que é o regime? O regime é o modelo matemático é o modelo matemático utilizado para se calcular os juros, tá bom? É o modelo matemático utilizado para o cálculo de juros. E aí, a segunda parte é a capitalização. Capitalização. Cara, a capitalização é calcular juros. É calcular juros e adicionar ao capital para formar o montante. Para formar o montante. Então, toda vez que eu falar capitalizar, opa, eu vou calcular juros, eu vou encontrar o capital, o montante. Capitalização significa o quê? Encontrar o montante. Agora, tu quer ver um negócio muito interessante? Vai ocorrer em questões também que ela usa o termo descapitalizar. Descapitalizar significa o quê? Opa, eu tenho um montante, agora eu vou encontrar o capital. É isso mesmo. E aí eu vou deixar um exemplo bem aqui, ó. Tá legal? Um exemplo bem aqui, ó, que é o seguinte. Costumo sempre falar para os alunos, quando eu tenho capital e eu venho para o futuro para encontrar o montante, essa é uma operação de quê? Capitalização.
Ah, Adriano, acho que eu estou começando a compreender. Então quer dizer que quando tiver o termo capitalização, significa o quê? Eu estou atrás do montante, correto? Correto. Você está calculando esse cara aqui, ó. Tá bom? Agora, olha o que é o mais interessante, tá bom? O que é bem legal. E quando é o inverso? Eu tenho agora o montante. Eu tenho um montante aqui e eu quero encontrar quem agora? Eu quero encontrar o capital. Então, quando eu tenho o montante e eu quero encontrar o capital, nós vamos incorrer agora num processo de, olha só, descapitalização. Galera, como eu sou chato, eu vou puxar isso até aqui para ficar legal, tá bom? Então, olha só, gente. O que é que significa o termo descapitalizar? Descapitalizar significa encontrar o capital. Capitalizar, encontrar o montante, tá bom? Então, basicamente, é isso que significa esses termos. Quando ele fala descapitalizar, em regra, ele vai me dar o valor do montante, que é um valor que está no futuro, e eu vou trazer ele para o presente, tá bom? Enquanto eu usar o termo capitalizar, eu tenho o termo presente e eu quero encontrar o termo futuro, tá bom? Basicamente isso aí. Agora, Adriano, modelo, ou melhor, regime. Regime está relacionado a qual a equação, modelo ou qual é a equação matemática. Qual a equação matemática será utilizada. E aí, gente, basicamente dentro desse modelo matemático, nós vamos ter aqui, olha, dois modelos matemáticos, tá bom? Nós vamos ter o que? Variáveis discretas e variáveis contínuas. Eu não sei qual é o teu nível de entendimento da matemática, tá ok? Ou até mesmo da estatística inferencial, tá bom? Mas nós temos aí como classificação de variáveis, dois tipos de variáveis. Nós temos uma variável que ela é discreta. E o que é uma variável discreta? A variável discreta é aquela que eu consigo representar por um número, entendeu? Então ela é numérica e ela é finita. Por que que ela é finita? Olha só, número 2. O número 2 ele tem um fim, 2, entendeu? E ele é pontual, 2. Eu consigo encontrar o número 2 numa reta, numa régua, tá legal? Agora, se eu falar o número 500, Adriano, o número 500 ele é pontual e ele é finito, porque 500, eu estou falando o número, eu estou definindo um ponto, eu estou descrevendo ele, tá ok? Então, quando eu falar em variáveis discretas, você vai lembrar duas coisas. Opa, isso é pontual e ele é finito. Então, quando eu falo para você bem assim, olha, eu vou aplicar um capital por 12 meses, eu estou te dando variável o quê? Discreta, tá bom? Então, o modelo que eu posso utilizar, o modelo matemático, ele já tem uma primeira classificação, que é, se ele é uma variável discreta, ou se é uma variável contínua. O que é uma variável contínua? Geralmente são constantes, digamos, o número de π. Cara, o número de π em qualquer operação é sempre o mesmo, tá ok? Ele é uma variável contínua. Variáveis contínuas são aquelas que são infinitas, então elas tendem ao infinito, tá ok? Já uma variável discreta, não, ela tem um fim, tá legal? Ela tem um fim. Então, a variável contínua, elas são o quê? Geralmente, variáveis, ou melhor, são constantes infinitas. E aí eu tenho o número de π,
eu tenho o número de Euler, né, que alguns chamam de Euler, ou então números neperianos, tá legal? Então aqui, ó, variáveis contínuas, tá bom? Variáveis contínuas. Exemplo de variável contínua, nós temos o número de Euler, tá bom? Que ele vale cerca de 2,72, tá legal? Nós temos também aí o número de π, tá legal? Π também é uma variável o quê? Contínua. Por quê? Elas tendem ao infinito, né? São variáveis constantes e infinitas, tá legal? Agora as variáveis discretas, não é? Elas são variáveis o quê? Numéricas. Por exemplo, se eu botar aqui o número 500, cara, 500 é o número certo. Ele tem um único ponto na reta, entendeu? Ele tem um único ponto na reta, tá legal? Agora o número de Euler. Cara, o número de Euler, ele vai estar em vários pontos da reta, porque ele é uma variável, né, constante, tá legal? Então, basicamente, isso daqui. Agora, algo que eu quero acrescentar é que quando eu falo em variáveis discretas, elas me dão dois modelos matemáticos ainda. Tá legal? Eu vou ter aqui um modelo chamado de linear, onde o crescimento dele ocorre como uma progressão aritmética. E eu vou ter também o modelo exponencial. Ok? E eu vou ter ali um modelo exponencial, né? Ele vai crescer no ritmo de uma PG, né? Uma progressão geométrica. E aí, cara, se eu pegar, né, esses modelos matemáticos, o linear, o exponencial, e fizer uma análise e for olhar, eu vou encontrar todas as características que eu encontro tanto dentro de uma progressão aritmética quanto dentro de uma progressão que geométrica. Adriano, me dá um exemplo, tá ok? Olha, na progressão aritmética, eu tenho uma taxa constante de crescimento. A mesma coisa que vai ocorrer aqui, ó, no regime de capitalização discreta linear. Eu vou ter uma taxa constante de crescimento, tá ok? Já no modelo de progressão geométrica, eu tenho uma razão constante, tá legal? Eu tenho uma razão constante, porém meu crescimento ele se dá o quê? De forma exponencial. Como assim, Adriano? Eu tenho um crescimento que é constante. Então ele vai crescer de forma constante, entretanto, se eu montar um gráfico, eu vou facilmente perceber que ele vem subindo como numa curva para cima, tá ok? Enquanto que o modelo linear, ele sobe o quê? Ele faz uma reta, tá bom? Uma reta ascendente. Então, galera, esse daí é o que eu tenho para te falar sobre regimes de capitalização, tá legal? Então eu tenho um regime o quê? É um modelo matemático, é uma equação matemática que pode ser discreta, e quando eu falo discreta, eu tenho pontos numa reta. Então, se você imaginar, é como se fosse assim, olha. Eu tenho vários pontos distintos numa reta. E o que é o contínuo? Cara, o contínuo, ele é assim, ó. Então, em qualquer ponto da reta, eu vou ter ali aquela variável, aquela constante, tá bom? Essa é a primeira lógica. Adriano, não entendi. Me comenta aqui no vídeo. Se você compreendeu a lógica do quê? De variáveis discretas e variáveis contínuas, tá bom? Isso é muito bem trabalhado lá dentro da estatística inferencial, não é? Lá na estatística inferencial, tá bom? Bacana? Então vamos em frente aqui, galera, tá bom? Deixa eu ir em frente. Cadê? Bom, fluxo de caixa. Cara, sobre fluxo de caixa, eu já falei para ti que no nosso fluxo de caixa, quantas variáveis nós temos? Nós temos basicamente, olha, 4 variáveis, né? Quem são as variáveis? Eu tenho o capital, eu tenho o valor do capital, que é tempo presente.
Eu tenho montante, sempre tempo futuro. Então, se eu quero calcular a capital, o que que eu vou fazer? Descapitalizar. Se eu vou calcular o capital, eu vou descapitalizar. E se eu quiser encontrar um montante, eu vou capitalizar. Além disso, eu tenho uma variável chamada taxa. Eu tenho uma variável chamada taxa de juros. Vou descer aqui. Eu tenho uma variável chamada de taxa nominal de juros. Essa taxa nominal de juros, ela pode ser uma taxa percentual ou unitária. Ela pode ser uma taxa percentual ou uma taxa unitária. Eu vou logo te falando que dentro do cálculo de juros, tá bom? Seja nas equações de capitalização, de descapitalização ou de desconto, sempre eu vou utilizar a taxa unitária, tá legal? Adriano, o que é a taxa unitária? Bem simples, uma taxa percentual é 10%. 10% é igual a 10 dividido por 100. Então, a taxa unitária é uma taxa de 0,1, tá bom? Então, a taxa unitária é aquela taxa que eu divido por 100. 25%, divido 25 por 100 e vou encontrar o que? A minha famosa taxa unitária, tá bom? Adriano, eu vi também aí que tu falou que isso é uma taxa nominal. Por que nominal? Cara, bem simples. Ela é nominal porque essa taxa aqui, olha, ela carrega duas outras taxas internas a ela, tá bom? Como assim, Adriano? Como assim? Simples. Primeiro, essa minha taxa nominal, ela carrega a minha atualização monetária. Ela carrega a minha atualização. Eu vou baixar um pouquinho que eu não vou bagunçar o teu PDF. Legal? Vou vir aqui, ó. Então, olha só. Quando eu tenho ali uma taxa nominal, eu quero dizer que essa taxa ela é composta por uma taxa de atualização do capital mais uma taxa de juros. Então eu tenho uma taxa de atualização aqui dentro, ó. Ô, caramba! Pega a cor certa, Adriano. Eu tenho aqui, ó, uma taxa de atualização monetária bem como eu também tenho aqui dentro uma famosa taxa de juros reais ou taxa real de juros. Recentemente, a gente vê muita discussão sobre taxa Selic. O que é uma taxa Selic? Ela é uma taxa nominal. Por quê? Vamos imaginar que a Selic no Brasil esteja 20%. E aí o que que eu faço? Eu olho para a inflação. E eu vejo que a inflação ela está em 8%. Então, a minha taxa real seria de quanto? 20 menos 8, 12%.
Adriano, o cálculo é assim simples? Não, o cálculo não é subtraído, não. Eu estou só querendo que você possa intuir, tá bom? Então, a taxa Selic, ela seria uma taxa nominal. A inflação aqui, 8%, seria a minha taxa de quê? De atualização monetária, tá bom? E o 12% seria o quê? A minha taxa de juros, tá bom? Então, quando eu tenho uma taxa Selic de 20%, significa dizer que dentro daquele 20% eu tenho a atualização monetária e também a taxa real de juro capaz de remunerar o risco. É só tu dar uma olhada no valor do dinheiro no tempo que tu entende muito bem isso daí, tá bom? Então, o termo taxa nominal, você já vai lembrar que dentro daquela taxa ela carrega tanto a atualização monetária, bem como também a taxa de juros capaz de remunerar o risco, tá bom? Bacana? Então, gente, até o momento eu estou te mostrando 3 variáveis. E eu tenho ali a última variável, que é a minha variável o quê? Tempo, tá bom? Eu tenho ali, ó, a minha variável tempo. Então, esse é o meu fluxo de caixa, tá bom? O que é o fluxo de caixa? É eu pegar um problema e montar essa análise gráfica aqui. Cara, meu cabelo tá muito grande. Eu tenho que cortar. Acho que eu vou doar. Então, deixar isso daqui, tá bom? Montar esse gráfico. Isso me ajuda a visualizar e muito, tá bom? E muito o problema, tá bom? Depois dá uma olhada aqui na minha lista de questões, né? Aí de capitalização composta, capitalização simples, onde eu vou estar aplicando esses conceitos aqui. Basicamente aqui, o curso é teórico, tá bom? Indo para frente, nós temos aqui ó, agora ó, o meu esquema, o meu mapa mental ali, ó, com as equações. Tá legal? Vou voltar aqui, ó, boom. E a gente vai dar uma olhada nas variáveis que nós temos. Capital, montante, taxa, tempo. Lembra de uma coisa. Toda fórmula de matemática financeira, ela tem essas 4 variáveis, tá bom? Agora vamos lá nas equações. Olha só aqui, ó. Montante, montante e montante. Capital, capital, capital. Ok? Taxa e tempo, taxa e tempo, taxa e tempo. Cara, se tu der uma olhada, eu vou colocar aqui até a tela cheia, tá bom? Se tu der uma olhada com bastante calma, eu vou te mostrar isso daqui, ó. Eu tenho um regime de capitalização discreta. Que esse discreto ele pode ser linear ou exponencial. Como é que eu chamo linear? Capitalização simples. Aqui é o famoso juros simples. Ou a capitalização composta, famoso juros compostos, tá bom? Na capitalização simples, olha qual é a fórmula. Montante é igual ao capital 1 mais a taxa vezes, né, o tempo. Na capitalização composta ou exponencial, que está errado aqui, eu vou até ajustar depois, eu tenho montante igual capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. O tempo agora ele entra como um expoente. Por isso que é chamado de exponencial. Adriano, o que tu falou que está errado? A palavra exponencial, está faltando o N, tá bom? Já na capitalização contínua, eu tenho montante é igual ao capital. Só que o meu capital é multiplicado o quê? Por uma variável contínua, tá bom? Que é o número de Euler elevado à taxa vezes o tempo. Eu também tenho aqui a fórmula de juros. J é igual a CIT, tá bom? Para juros simples. E o juro composto é J é igual a 1 mais a taxa elevada ao tempo menos 1, tá bom? Em outro momento, eu vou falar sobre a definição das fórmulas. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a definição das fórmulas, tá bom? Eu vou fazer, melhor, a demonstração matemática dessas fórmulas aqui. Bacana?
Gente, então, o que eu quero te mostrar? Olha só, montante é igual capital de um mais a taxa, tá bom? Um mais a taxa. Montante é igual capital de um mais a taxa. Se eu estiver falando de juros simples, o meu tempo ele vem aqui embaixo. Se eu estiver falando de montante composto, o meu tempo ele vem em forma de expoente. Pronto. Essa é a diferença dos dois. Tá bom? Do linear para o exponencial. Então, cara, não tem muito o que errar. Tá legal? Adriano, e se eu estiver falando agora sobre o contínuo? Montante é igual ao capital. E a taxa e o tempo vão estar pendurados. Porque eu vou ter aqui capital vezes a minha constante. Quanto que vale essa constante? Em média, ela vale 2,72. Tá bom? Quando eu estiver tendendo ao infinito. Legal? E esse número de Euler, ele é elevado ao quê? A taxa vezes o capital. Cara, nas três equações, pode ver que o conceito, a lógica, ela é a mesma. A fundamentação teórica por trás é a mesma. O que vai mudar é a técnica matemática. O que muda na hora de resolver juro simples, juro composto ou contínuo está relacionado à técnica. E aí, geralmente eu falo para o aluno, porra, cara, tu entende a teoria de todo mundo junto. Isso aqui nos livros está separados, entendeu? Eles estão separados meio que para confundir a tua cabeça, né? Capitalização contínua às vezes está lá no final, né, do assunto. Então a gente junta tudo, compreende a lógica que vale para os três, tá ok? Depois a gente treina a técnica matemática na hora de resolver. Porque basicamente o que vai mudar é isso. Quando eu trabalho com juros simples, eu estou multiplicando. Quando eu trabalho com juro composto, eu estou elevando a uma potência. E quando eu trabalho com juro contínuo, eu vou ter que trabalhar com uma constante. E a constante que eu vou utilizar é qual? O número de Euler, tá bom? Bacana? Ficou tranquilo aqui, galera? Legal. Então pega isso daí. Adriano, tu vai falar mais depois sobre isso? Eu vou falar, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre a demonstração. Vou fazer a demonstração aí dessas equações, tá bom? Continuando, galera, vamos lá. Eu criei aqui um exemplo. Olha qual é o meu exemplo, tá bom? Vamos imaginar que o meu capital seja de R$ 1. Aí eu pego o meu capital de R$ 1 e aplico a juro simples, a juro composto e a um juro contínuo, tá bom? Ou melhor, eu vou capitalizar, né, de forma linear, eu vou capitalizar de forma exponencial e eu vou capitalizar de modo contínuo, tá bom? Por quanto tempo? Por 12 períodos. Por 12 períodos. E aí eu vou ter o gráfico de cada um deles, tá bom? Eu vou montar aqui o gráfico de cada um deles. Na realidade, eu já montei no Excel. Então, olha só como é que fica aqui, ó. A taxa de juros que eu utilizo é de 10%. Tá legal? É uma taxa de juros de 10%. Galera, quando eu falo, né? Quando eu falo em modelo de capitalização linear, eu vou ter isso daqui, ó. Então, presta atenção que de período em período, o meu capital ele vai aumentando numa reta. Eu tenho aqui, olha, uma reta crescente. Legal? Eu tenho aqui, ó, uma reta crescente. Consigo formar perfeitamente um triângulo reto aí, tá bom? Poderia calcular a variação. Então, isso é um regime de capitalização linear. Ou melhor, isso basicamente é um regime de juro simples, tá bom? O que que eu tenho? Aqui no meu eixo X, aqui nesse eixo X,
eu tenho a variável tempo, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho o meu período de tempo aqui no meu eixo X, tá bom? E aqui eu tenho a variável montante, né? Eu tenho ali o meu montante. Sendo que o meu capital inicial, ele está definido aonde? Bem aqui, ó. O 1 é o meu capital inicial. Legal? Bora analisar agora a capitalização exponencial. Olha a diferença da capitalização simples para a capitalização composta. Ou melhor, da capitalização linear, que eu tenho uma reta, para uma capitalização exponencial. Tá bom? Olha aí, ó. O que eu falo? Que o meu crescimento aqui, ele se dá numa razão constante. O meu crescimento aqui, ele se dá numa razão constante. Entretanto, o gráfico, ele é exponencial. Ele age em forma de PG. Enquanto que a minha capitalização simples, ela reage em forma de PA. Eu vou já colocar os dois no mesmo gráfico, tá bom? Por fim, eu tenho uma capitalização contínua. Cara, e aqui na capitalização contínua é o que eu quero te chamar a atenção. Presta atenção aqui numa coisa, olha. Ela vem e ela tem uma subida muito rápida, ó. Boom. Já no primeiro período, ela dá um salto muito grande. Né, ó. Olha só, já no primeiro período, olha só, já dá um salto muito grande. No segundo período, ó, o salto é menor. E no terceiro, o salto menor ainda. E ela vai diminuindo o ângulo, olha só. Até chegar o momento que ela se torna uma reta constante. O que significa dizer isso? Tá bom? Mais ou menos aqui, ó. Quando eu falo que é contínuo, significa dizer que depois de um certo tempo, não importa qual seja o tempo que eu vá aplicar, o resultado vai tender a 2,72. O meu tempo, meu montante final, ele iria tender a 2,72, tá ok? Então, em qualquer momento. Então, isso aqui, ó, é o gráfico da capitalização contínua. Adriano, o que significa isso? Cara, vamos imaginar que aqui eu vou andar ao infinito, tá bom? Esse aqui é o símbolo do infinito, tá legal? Ao mais infinito, né? Ao mais infinito. Então, vamos imaginar que eu estou tendendo ao mais infinito. Então, por maior que seja o meu período de investimento, eu vou tender sempre ao número 2,72. Então, isso daqui, ó, eu vou dizer que o número de Euler, que é o número que nós estamos trabalhando, né, é uma função de limite onde que o meu tempo, ele tende ao mais infinito, tá ok? Em que eu tenho 1 mais 1 dividido pelo tempo elevado ao meu tempo. Essa seria a definição do número de Euler, né? E tudo isso daqui tem uma tendência, tá bom? A 2,72, tá legal? A 2,72, aí vem 1 trilhão de casas decimais logo após. Então, isso aqui seria o quê? A minha capitalização composta. Adriano, onde que isso é muito utilizado? Cara, isso vai ser muito utilizado em bolsa de valores, por exemplo, tá bom? O número de Euler, ele nasce para atender a uma necessidade de maximização da capitalização. Qual é o modelo que me dá o maior ganho? Essa era a ideia dos caras, entendeu? Então, ele surge com essa tendência. Então, é muito utilizado em mercado de capitais e em outras áreas, física, biologia, entendeu? Ciências exatas e tudo mais, tá? Então aí. Agora, comparando os três modelos. Tá aí, ó. Olha só. Eu tenho o linear, né? Ou o juro simples. É o menor deles. E ele só é igual no juro composto no primeiro período. Do segundo período para frente, juro simples e juro composto é diferente, tá bom? Então, o juro simples só é igual ao juro composto no primeiro período.
depois do primeiro período, não. Tá bom? Pode ver que a capitalização contínua, ela em regra, é maior. Em regra, ela é maior do que todos os regimes. Porém, existe um momento onde o juro composto se torna maior do que a capitalização contínua. Então, o juro composto, tá bom? E aqui eu vou chamar de capitalização contínua. Adriano, por que o juro composto ele ultrapassa a capitalização contínua? A resposta é simples, porque a capitalização contínua ela vai crescer até procurar um platô, entendeu? Quando ela encontra esse platô, ela se torna quase que uma reta. Ela se transforma quase que numa equação linear. Então, no primeiro, imagina um foguete sobe e aí encontra um platô, uma parte estável, e ela continua estável. Já o juro composto, não, ele vai subindo sempre. E ele continua subindo. E o juro simples, não, ele cresce em formato quê? De uma reta. O crescimento dele é de forma constante, tá bom? Então aqui, ó, é a comparação entre os três modelos de capitalização. Qual é o modelo que pode gerar maior capitalização? O juro composto, né? O juro contínuo é o que vai dar logo ganho logo nos primeiros momentos, até ele encontrar o seu platô, tá bom? E o juro linear, ele ocorre de maneira linear, tá bom, gente? Ok? Bem, tô fechando esse vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida, tá legal? Deixa aqui embaixo, comenta, deixa um like, comenta, isso ajuda com que o YouTube faça entrega desse vídeo, tá bom? E aí, na próxima aula, eu vou estar falando sobre o quê? Eu vou estar dando a demonstração matemática de cada fórmula. Então, a gente vai descobrir o porquê que o montante simples eu uso aquela fórmula, porque no montante composto eu vou usar outra fórmula, tá bom? Como é que eu chego ao juro simples, a fórmula de juro simples, juro composto, e aí resolver uma ou outra questão como modelo, como exemplo, tá bom? Um beijo aí a todos, um abraço, né? Não esquece de deixar um like e assistir o próximo vídeo. Fui, galera!